E agora nós trazemos aqui nos estúdios para a gente conversar, falar um pouquinho sobre o Setembro Verde, né, de orientação, de alerta sobre a pessoa com deficiência. Ontem, como eu já disse, foi o Dia Nacional aí da pessoa com deficiência. A gente vai chegando aqui conversar agora com o Fernando Costa, ele que é presidente da ASDEFARE, a Associação dos Pessoas com Deficiência em Ariquemes. Vai falar um pouquinho sobre esse projeto lindo que tem atendido muitas pessoas em Ariquemes. A gente vai bater um papo sobre esse assunto e outros e também parabenizá-los e também aqui tipo um alerta à população e também os órgãos para que possam ajudar a ter mais acessibilidade no município de Ariquemes. Fernando, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Fala Ariquemes. Bom dia, Rafael, bom dia a todos os ouvintes, a toda a direção aqui da TV Ariquemes, né? É um prazer estar mais uma vez aqui e falar de um tema tão importante, né, Rafael, que é a inclusão, né, o Dia da Pessoa com Deficiência. E não existe somente o Dia da Pessoa com Deficiência, o Dia da Pessoa com Deficiência são todos os dias, né? É verdade. Essa data serve para simbolizar, né, e fazer com que a população se conscientize dessa data e a gente continue lutando em busca por dias melhores. Perfeitamente. Fernando, ao longo do tempo a gente percebe que melhorou-se muito, né? Tanto aqui no estádio Rondônia, em Ariquemes, né? A gente percebe que as empresas já entraram na questão da acessibilidade para facilitar as coisas para o deficiente quando fazer uso daquele ambiente, mas ainda precisa se melhorar muito, principalmente nas ruas da cidade. Com certeza, Rafael. Eu me lembro quando eu cheguei em Ariquemes em 96, né? Ainda era um jovem com 21 anos, 22 anos de idade. Continua jovem. E pouco se falava, né, em questão da inclusão da pessoa com deficiência. Eu me recordo perfeitamente da minha primeira vaga de emprego que eu fui em busca aqui em Ariquemes, no antigo Mercado Corbélia. E quando a senhora viu que eu tinha uma deficiência, de imediato ela me negou a vaga de emprego e ali para mim caiu um balde d'água. Eu tinha vindo de uma cidade pacata, de Cacaulândia, uma cidade pequena, com 2 crianças precisando trabalhar. Então até ali, por mais que eu tinha um irmão com deficiência, que nasceu com deficiência, um irmão deficiente auditivo, até ali eu não entendia tanto, né, o tamanho do preconceito que era. Então ali para mim me jogou um balde d'água, eu voltei para casa muito abatido, chorei muito na época, né, então nunca me esqueci desse momento. E a partir dali nós encampamos um trabalho, né, conheci as ASDEFARE logo em seguida ali, estava começando ali a primeira reunião, e nós encampamos ali um grupo de pessoas com deficiência e logo no ano de 1998 nós notificamos o Ministério do Trabalho em Ariquemes e pedimos que se fizesse cumprir a lei da cota, né? E foi feita uma fiscalização e a partir dali muitas coisas começaram a mudar, né? Vários seminários aconteceram a âmbito nacional, vários municípios começaram a se mobilizar e organizar instituições e aí começou a vir, né, alguns direitos, garantir alguns direitos às pessoas com deficiência. Já existia alguns direitos, mas não era garantido. Foram garantidos alguns direitos, foram criadas outras leis para se garantir outros direitos. Hoje temos muitos direitos, né, que não são garantidos ainda por lei, né, e temos muitos direitos que são garantidos por leis, mas infelizmente não são aplicados na prática, né, para realmente fazer com que a pessoa com deficiência tenha esse direito atendido. Esses direitos seriam um direito de fato, mas a burocracia é tão grande que o deficiente acaba desistindo de correr atrás de alguns direitos, né? Com certeza, um dos primeiros impacto é esse, né? As pessoas com deficiência já têm limitações, né? Muitas limitações de conhecimentos, muitas limitações de acessibilidade, de comunicação, enfim. Então, quando eles vão em algum departamento público em busca de alguma informação, que às vezes não é nem tão burocrático, né? Mas ao entendimento dele, à falta de conhecimento dele, ele vê que aquilo é muito difícil, ele acaba desistindo. Exatamente. Então, enquanto esses apoios aonde? Em instituições que trabalham a política pública da pessoa com deficiência, como a PAI, como a ASDEFARE, como a AMAR, né? E às vezes essas instituições também, falando no nosso caso, às vezes nós não temos essas ferramentas de recursos humanos o suficiente para poder atender essa demanda, fazemos aquilo que é possível. Entendi. Então, você fala assim, tem mudado muita coisa, né, mas tem muita coisa que precisa mudar, principalmente quando se fala na questão da acessibilidade. Às vezes, quando a gente fala da acessibilidade, a gente foca muito nas barreiras arquitetônicas. Às vezes, a gente foca muito nas avenidas, nas ruas. Mas quando se fala de acessibilidade, estamos falando de tudo, desde o direito à saúde, à educação, ao esporte, a inserir essa pessoa realmente dentro da sociedade como um todo, para que essa pessoa realmente tenha ali o seu direito garantido. Nós, quanto instituição, a gente luta para isso. Temos conquistado muita coisa, mas a gente sabemos que tem muitas coisas ainda para se conquistar. Verdade. E cada vez, assim, você é um grande lutador, batalhador para isso, né? A ASDEFARE é uma realidade da cidade de Ariquemes, é uma luta de longos anos, né, Fernando, para conseguir trazer esses direitos, né, para de fato quem tem direito, mas é um desafio muito grande, existem muitas barreiras e muito preconceito também.
Realmente, as barreiras, elas existem. Quando eu falo, eu amputei com 18 anos de idade, eu tinha um irmão que era surdo-mudo de nascença, né? Cheguei em Ariquemes em 96, como eu falei, e a gente sabe o que é enfrentar um preconceito de frente. Hoje, menos, graças a Deus. Hoje, antigamente, as pessoas olhavam para uma pessoa que usa muleta, um cadeirante, um amputado. Antigamente era, ó, o perneta, falta uma perna, era o perneta. Faltava uma mão, olha lá o mãozinha lá, o cotó. Olha lá o... Entendeu? Então, olha o aleijadinho. Então, assim, nós vencemos muito isso. Então, esse tipo de preconceito hoje já não existem tanto. Que bom. Graças a Deus. A gente conseguimos romper isso aí e fazer com que as pessoas, nós temos uma frase que fala o seguinte, não são as pessoas com deficiência que se limitam, né? Às vezes são as faltas de oportunidade que nos limitam. Então, quando uma pessoa com deficiência hoje ele tem a oportunidade, né, de fazer uma faculdade, de estudar, de fazer um curso, de prestar um concurso, ele abraça isso, mas infelizmente se falta muita oportunidade, se falta muita capacitação. Então, nós não vemos hoje a âmbito municipal, principalmente, né, esse apoio por parte do poder público no tocante a isso, a apoiar as instituições para que a gente possa qualificar, capacitar a mão de obra da pessoa com deficiência. Porque hoje tem muitas empresas que querem contratar uma pessoa com deficiência, mas porém eles não querem simplesmente uma cadeira, um negócio para colocar lá no cantinho. Eles querem contratar uma pessoa que vá realmente desenvolver uma atividade, produzir com precisão na sua empresa. E muitas das vezes as pessoas não estão preparadas, não tem um curso de qualificação, às vezes fez ali mal e mal, às vezes o ensino fundamental, o ensino médio, não tem condições de fazer um nível superior. Então precisa hoje uma conscientização junto com as faculdades que nós temos em Ariquemes, junto com o município, junto com a CIA, junto com o corpo forte de Ariquemes, a gente trabalhar para a gente qualificar essas pessoas e fazer essas pessoas entender que eles não precisam sobreviver de um BPC. Eu hoje sou uma pessoa totalmente contra a questão do BPC, salvo em casos especificamente em extrema pobreza que não tem outro remédio. Mas eu vejo muitas pessoas com deficiência hoje, Rafael, que recebe o BPC, que é um benefício de prestação continuada, e ele está acomodado com aquilo ali. Mas é porque ele mesmo fala, eu vou sair daqui para mim trabalhar no emprego, para mim receber o mesmo que eu recebo, então eu prefiro receber um BPC. Mas se essa pessoa tivesse a oportunidade de se qualificar, fazer um curso de capacitação, fazer uma faculdade, né, escolher um curso que dê pagar, tivesse ali um desconto de 40%, 50% dessas universidades e faculdades, né? Um incentivo, daqui 10 anos nós teríamos aí uma grande massa de pessoas com deficiência qualificada, capacitada, pronto não somente para poder ocupar uma lei da cota, mas para disputar um cargo dentro de qualquer empresa de igual para igual com qualquer pessoa. E é isso que hoje eu, como presidente da instituição, é isso que eu sou, é isso que eu busco. Hoje eu curso Direito, eu sou formado em Gestão Pública. Quando eu amputei, eu tinha apenas estava terminando o ensino fundamental. Então, hoje eu tenho várias pessoas lá que são advogados, pessoas que são professores, que tiveram oportunidade, abraçaram, estudaram, mas nem todo mundo tem, precisa de ter ali um incentivo por parte do poder público, né, para fazer com que essa pessoa abra mão desse BPC, venha trabalhar no mercado, mesmo recebendo um salário ali, né, que às vezes é quase que igual, mas ele ter ali uma oportunidade de falar, não, eu estou ganhando aqui um salário, mas eu estou fazendo uma faculdade que eu iria pagar ali R$1.000, estou pagando 300, estou pagando 200, ou ganhei a bolsa, não estou pagando nada, daqui 5 anos eu estou formado. Então é isso que nós buscamos hoje, qualificar a mão de obra da pessoa com deficiência para que ele realmente abra mão do BPC, tenha sua independência e as pessoas realmente olhem para nós, com pessoas com deficiência, e falem, essas pessoas são tão capazes como qualquer outra pessoa que se diz fisicamente normal. E é fato, né? Com certeza. Verdade. Agora, as escolas públicas, as repartições públicas estão preparadas para receber o deficiente de qualquer deficiência, Fernando? Isso é uma discussão, Rafael, que isso vem se debatendo há muito tempo. Inclusive, nós temos hoje aí várias leis que até obrigam, né, a cada pessoa com deficiência ter ali um acompanhante, ali, ter ali me fugiu o nome agora aqui, mas ter ali uma pessoa para estar acompanhando, para qualificar, né, para poder essa pessoa estar dentro da sala de aula estudando. A parte de acessibilidade, de barreiras arquitetônicas, de rampas, calçada, muitas escolas que não tinham se adaptaram, até porque tinha muitas escolas que foram construídas antes das normas da BNT ali, que não se exigia tanto, então tiveram que se readequar. Nós tivemos aqui, pegar como exemplo aqui a escola aqui do setor 3 aqui, o Ricardo Catanhede. Eu me lembro, nós fomos fazer uma vistoria lá uma vez, era totalmente inacessível, impossível, né? As portas eram tudo porta com 70, então teve que readaptar tudo. Essa parte, digamos assim, 70%, 80% foi vencido. Agora essa outra parte da questão educacional, né, de inserir a pessoa com deficiência dentro da educação,
É um estudo que precisa ser muito bem feito, porque nós temos muitas pessoas hoje com deficiência que de repente essa criança, ele não tem muita capacidade de aprendizado também, e por mais que ele vá para uma escola, que ele tenha ali, né, um acompanhante para estar acompanhando ele ali, essa pessoa bem não consegue desenvolver, ele não tem aquela desenvoltura psicossocial para desenvolver um aprendizado. Né? Quando se fala da pessoa com deficiência física, né, que é aquela pessoa que não tem nenhum outro tipo de deficiência, mas é física, é mais fácil, é o cadeirante, é o amputado. Essas pessoas, eles estão inseridos dentro da educação. Os que não estão, porque de repente não tem oportunidade, porque realmente às vezes não quer mesmo estar estudando. Mas quando passa para a pessoa com autismo, as pessoas com deficiência intelectual, né, que hoje estão indo para as escolas convencionais, até amparado por lei, né, a gente ainda vê essa dificuldade ainda de ter condições de inserir essas pessoas, tanto por falta de profissional, né, para estar acompanhando essas pessoas, e tanto também pela questão de fazer com que essas pessoas tenham um profissional ali, o fono, assim, para estar ajudando a desenvolver. Porque só eu pegar uma pessoa e coloquei lá dentro da sala de aula, se eu não tenho ali o fono para estar acompanhando, se eu não tenho um psicólogo, se eu não tenho vários profissionais ali para estar ajudando a desenvolver a desenvoltura daquela criança, somente o fato dele ir para a sala de aula e ter ali um acompanhante, ele também não vai desenvolver. É verdade. E o que falta muito é os professores, né? Dependendo da deficiência, você insere ele ali na sala de aula e não tem um professor que sabe lidar com aquela situação também, né? Tem muito isso, não estão preparados. Precisa se investir na preparação deles também para lidar com qualquer deficiência. Com certeza. Isso aí é uma coisa que a gente enfrenta e, como eu falo assim, por mais que se tenta fazer, a gente nunca vai conseguir chegar dentro daquilo que, né, deveria chegar, como a gente fala da questão da acessibilidade. Por mais que tenta fazer aqui uma calçada, adaptada, fazer uma rampa, até uma época teve aqui em Ariquemes uma administração que começou a fazer algumas calçadas, né, colocar um piso tátil e algumas rampas, e na época queria se emplacar que Ariquemes estava se tornando acessível. Né? Eu falei, olha, para Ariquemes se tornar acessível ainda falta pelo menos 99%, né, para se chegar na realidade, porque não é você pegar uma avenida, um pedaço de uma avenida, ou a frente de uma calçada e colocar um piso tátil, colocar uma rampa, colocar um corrimão. Mas essa pessoa mora lá na periferia, como é que ele faz para chegar até aqui? Não tem um meio de transporte. Hoje, por exemplo, você vai pegar um Uber hoje aqui, em Ariquemes, um taxista, se ele chega lá e você for um cadeirante, ele volta para trás porque ele fala que o bagageiro do carro dele não cabe uma cadeira de roda e deixa o cadeirante lá. Isso aconteceu com nós na associação. Do Uber lá, pegar uma pessoa que fez fisioterapia e quando chega lá, ele alegar que não dava para levar porque a cadeira de roda não cabia dentro do bagageiro do carro e ele voltar para trás. Então, assim, quando se fala de questão de acessibilidade, engloba tanta coisa que realmente precisa ter uma política pública muito séria, né, muito bem debatida, e não somente com as instituições, mas com toda a sociedade, com todo o corpo possante da sociedade, para que a gente possa realmente começar a se falar em acessibilidade, principalmente quando se trata de barreiras arquitetônicas. Perfeitamente. Olha, recebendo aqui o Fernando Costa, ele que é lá da Zefari, falando um pouquinho sobre, ontem foi comemorado o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência e também o Setembro Verde, que também é alusivo aí à pessoa com deficiência, trazendo alguns desafios, né, e alguns ganhos também que teve a pessoa com deficiência nos últimos anos aqui em Ariquemes. Fernando, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar conosco aqui. Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso e não somente no setembro, né, mas sim o ano inteiro, porque eu acho que todo mundo tem direito, né? E os direitos têm que ser colocados para aqueles que de fato têm direito. E a gente percebe que às vezes é muito moroso para que isso aconteça. Uhum. Com certeza, Rafael. Eu quero agradecer o espaço, mas eu quero somente vender aqui um peixinho rapidinho aqui. Fique à vontade. Tá? Nós, quem conhece as Zefari sabe do nosso trabalho. Nós temos vários serviços hoje ofertados à população de Ariquemes. Um deles é a fisioterapia. Hoje, a 50% bem mais em conta, ou a mais de 50% bem mais em conta do que no mercado. Sabemos hoje você que precisa fazer uma fisioterapia, às vezes vai no governo, demora em um ano e meio, até 2 anos numa fila de espera. Nós temos lá ótimos profissionais, temos fisioterapia, ambiente climatizado, ambiente totalmente reformado, tudo bem organizado. Procura nós de segunda a sexta-feira, em horário comercial, que nós estamos lá para te atender. Também ofertamos serviço lá de Pilates também, a um valor super acessível, eu diria mais de 50% abaixo do valor de mercado, para você poder cuidar da sua saúde, melhorar a sua postura. Profissional humanizado, serviço humanizado, vá procurar as Zefari lá que nós temos esse serviço. Também nós temos hidroginástica, também é um valor bem abaixo de mercado, eu diria mais de 50% abaixo do valor de mercado, piscina
coberta, aquecida, estacionamento interno, um ambiente super agradável. Então você que ainda não conhece esse serviço da Asdefari, você que mora principalmente pela região ali do bairro Bom Jesus, setor 4, setor 6, setor 5, naquela região ali tão próximo da Asdefari, um ótimo ambiente para você poder cuidar da sua saúde, preservar ali a sua saúde, né, fazendo ali uma atividade física 1 ou 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, a um valor super acessível. Procure nós da Asdefari, nós vamos ficar muito satisfeitos, né, em recebê-lo você lá, vá lá fazer uma visita e conhecer a nossa estrutura. Eu tenho certeza que você vai sair lá maravilhado. Perfeitamente. E esse recurso, ele volta para a instituição, para investir. São profissionais, né? São profissionais que precisam ser pagos, né? Inclusive, Rafael, e manutenção do ambiente também. Inclusive, eu não posso deixar de fugir. Nós tínhamos um contrato com o município que venceu agora no mês passado, no mês de agosto, e nós pagávamos 4 profissionais. Pagávamos lá um psicólogo, um assistente social, uma zeladora e uma secretária. Esse convênio venceu o mês passado. Como a gente não tem vereador ali que nos representa ou não temos emenda de vereador, nós então esse mês de setembro até o mês de janeiro, nós estamos 100% sem recurso nenhum. 100% da despesa administrativa das Asdefari, todas as despesas, é mantido pela associação. Então o município fazia esse repasse que eu pagava esses 4 funcionários. Mês de agosto agora acabou. Para que nós não interrompamos o serviço da instituição, tentamos de todas as formas, né, buscar um apoio, mas não conseguimos. Para que nós não interrompamos esse serviço da instituição, nós vamos promover uma feijoada por mês. Inclusive a primeira feijoada vai ser dia 11 de outubro, a melhor feijoada de Ariquemes, R$40, serve 2 pessoas. Maravilha. Quem tiver interesse, procura lá na associação, na Asdefari, e ajuda a gente, porque senão nós vamos ter que interromper esse serviço, porque uma coisa é você manter a despesa administrativa, outra coisa é você manter uma folha de pagamento de 4 funcionários, que é uma média de R$10 mil por mês. Então vamos estar fazendo feijoada para a gente arrecadar esse recurso para manter. Não é fácil a nossa luta, não. Eu imagino. Mas Deus está no comando. Fernando, obrigado mais uma vez e muito bom dia. Muito obrigado, Rafael, pelo espaço, e sempre que precisar estamos por aqui. Ariquemes, receba o nosso carinho, o nosso abraço e nos visite. Maravilha. Fernando Costa, da Asdefari, né, pessoal? Olha só, um trabalho brilhante sendo realizado por eles. Parabéns mesmo. A gente traz aqui para enaltecer aí, sem dúvida nenhuma, o Fernando e todos os profissionais que fazem parte da Asdefari aqui em Ariquemes.